Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Ouvintes da Rádio Fraternidade, nós vamos apresentar agora a palestra do expositor Simão Pedro, abordando o tema A Lei de Igualdade, na sequência da segunda Jornada Espírita de Coromandel. Prece de abertura. Jesus, querido amigo, neste momento em que nossos corações se encontram alegres, pela bênção que é poder ouvir falar de Ti, agradecemos pelas luzes cariciosas que nos envolve a alma. É uma dádiva, Senhor, compartilhar com tantos irmãos nossos suas lições, tão bem lembradas por companheiros diletos, que através do Verbo nos fará recordar sua presença amorável entre os homens, seus irmãos, também filhos do Deus, amor e justiça. Bem sabemos que a vossa misericórdia para conosco é imensurável e que o vosso amor não tem limites. Ainda assim, pedimos, abençoa-nos, Senhor, e por favor, não te esqueças. Fazei de cada um de nós um instrumento da vossa paz. No mundo não haverá mais maldade. Poema tão singelo. A diversidade das aptidões entre os homens não tem relação com a natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento que tem alcançado como espírito durante as várias encarnações. Deus, portanto, não criou a desigualdade das faculdades ou aptidões, mas permitiu que espíritos de diferentes graus de desenvolvimento mantivessem permanente contato, a fim de que os mais avançados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, tendo necessidade um dos outros, praticassem a lei de caridade que deve uni-los. Lei de igualdade. Este é o tema desta terceira noite da segunda Jornada Espírita de Coromandel. E convidamos Simão Pedro de Lima. Simão Pedro, de Patrocínio, é graduado em Administração e História e mestrado em Educação, especialização em Gestão Empresarial, História Moderna e Economia Contemporânea, e é professor universitário. No Movimento Espírita, atua como conferencista em todo o Brasil e é membro do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, da Federação Espírita Brasileira, e trabalhador da Sociedade Espírita Casa do Caminho e da Aliança Municipal Espírita de Patrocínio. Por favor, Simão Pedro. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine,
e nos guarde todos em paz. Os que já estiveram aqui durante o dia, creio que não cansaram bastante e voltaram agora à noite. Então, vamos ver se agora eu consigo cansá-los. E os que vieram só à noite terão menos padecimento. Mas é um processo expiatório, né, que nós vamos crescendo depois com isso. E a proposta que o Hernani nos fez foi que conversássemos sobre a lei de igualdade. Então vamos conversar um pouco a respeito dessa lei de igualdade. Primeiro, fazendo uma análise da nossa existência. No Gênesis bíblico, lá no versículo 27 do capítulo 1, está escrito: e Deus criou o homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a semelhança de Deus os criou. Com essa ideia do Gênesis bíblico, diz-se então que somos a imagem e semelhança do Criador. O que nos faz, cada um de nós, seres, criaturas, que adviemos de um mesmo Criador, Deus. E que trazemos em nós a sua essência, a sua característica. Trazemos então esse elemento divino em nós, já que o autor, o Criador, ele põe na sua obra, na sua criatura, a sua própria essência. Numa comparação menor, quando olhamos um quadro, uma pintura, usamos de uma figura de linguagem chamada metonímia, que você substitui muitas vezes o autor pela obra. Em vez de dizer, vi um quadro pintado por, sei lá, Leonardo da Vinci, eu posso dizer, eu vi da Vinci. Por que eu uso a metonímia? Porque eu troco o autor pela obra, porque a obra tem a essência do autor. Então eu posso dizer, eu vi da Vinci, eu vi Rafael de Sanzio, eu li Machado de Assis e não o livro de Machado de Assis. Então isso é uma figura de linguagem que nós trocamos. Por quê? Em toda obra a essência do autor está presente. Da mesma forma, nessa ideia gênica, nessa ideia do Gênesis bíblico, se somos a imagem e semelhança de Deus, nós então, quando somos olhados, podemos dizer, eu vi Deus. Não o Deus Criador, mas eu vi a sua obra. Em tudo pulsa o coração de Deus, nas obras físicas, mas também na nossa existência. Essa obra que somos nós, semelhantes à imagem e semelhança de Deus. Podemos objetar? Podemos. E dizer, mas isso é uma parábola, porque o Gênesis bíblico é uma parábola nessa parte. Tem parte que é parabólica, parte que é histórica. Ali uma parábola, a parábola da criação. Então nós não somos a imagem e semelhança de Deus, é apenas um símbolo. Tá, poderemos assim dizer, se ficássemos somente com o Gênesis bíblico. Mas se nós olharmos o livro dos Espíritos, nós veremos que esse Gênesis bíblico não é só uma ideia parabólica, é, de fato, algo significativo. E por que eu posso dizer isso? O que nós encontramos na questão número 1 do livro dos Espíritos? A pergunta, o que é Deus? E a resposta? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, causa causal. Vejamos que a resposta foi então, Deus é a inteligência suprema. Os Espíritos não disseram, respondendo a essa pergunta, Deus é a inteligência única do universo.
Responderam assim? Não. Responderam: Deus é a inteligência suprema do universo. O que é supremo? É aquilo que é superior. Se é superior, se está acima, é porque existe o que está abaixo, existe o que é inferior. E o que é superior? A inteligência suprema. Então, a inteligência, Deus. Se é a inteligência suprema superior, é porque existem outras inteligências, para que sejam supremadas por essa inteligência superior. E quais são essas outras inteligências? E aí então nós vamos à questão de número 76 do Livro dos Espíritos. Que com a mesma tranquilidade que vocês responderam a pergunta número 1, vocês responderão a 76 também, porque é sabida por todo mundo. E deveríamos, porque é a Eli que fala a nosso respeito. A pergunta diz: que definição pode-se dar dos espíritos? E qual foi a resposta que os espíritos deram? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes do universo. Povoam o universo fora do mundo material. Veja, são os seres inteligentes da criação. Qual palavra se assemelha na questão número 1 e na questão 76? Inteligência. Mas um detalhe. Na questão número 1, inteligência é substantiva. Deus é a inteligência suprema. E na questão 76, a ideia inteligência está adjetivada. São os seres inteligentes. Veja, Deus, um substantivo, a inteligência. Nós temo-la, ou seja, a inteligência como uma qualidade. Advinda de quem? Da inteligência, que é Deus. Então temos em nós a qualidade divina. E isso não é simbólico. Isso não está no Gênesis. Isso é fato. A inteligência é sinônimo de perfeição. Sermos inteligentes nos faz perfectíveis. Veja que interessante. Somos perfeitos? Não. Somos perfectíveis. O que é a perfectibilidade? A capacidade de aperfeiçoamento. E por que temos a possibilidade do aperfeiçoamento? Porque o germe da perfeição está em nós, que deriva de Deus. Essa qualidade divina é que nos faz evoluir, que nos faz crescer. Por isso somos os seres inteligentes da criação. Pergunta semelhante é feita na número 23. O que é o espírito? Que definição pode se dar dos espíritos? 76. Muito semelhante, mas são princípios diferentes. Na questão 23 perguntou-se o que é o espírito e grafou-se a palavra espírito com E minúsculo. E a resposta foi: o princípio inteligente do universo. Na questão de número 76, a palavra espírito está com E maiúsculo. Até a 75, tudo minúsculo. A partir da 76, tudo maiúsculo. Porque a partir da 76 se fala da individualidade que nós somos. Os seres, os espíritos. E esse é o nosso ponto máximo de semelhança, de igualdade. Em que nós somos iguais? Todos somos espíritos. Naturalmente, temos a mesma origem. Todos somos criaturas de Deus.
todos tivemos um início. A criação é eterna, a criatura é imortal. Veja que Deus é eterno. Ao trazer a essência de Deus, nós nos tornamos imortais, não eternos, porque senão seríamos Deus. Mas como temos a essência da eternidade está na própria imortalidade. O que é isso? Temos um princípio, mas não temos fim. Somos imortais. Eterno, somente Deus, porque não há começo e nem fim. Isso é eterno. Aquilo que não acaba e tem começo, no nosso caso, imortal. Então trazemos mais essa característica. Por isso somos imortais, porque temos a essência daquele que é o eterno. Por isso temos a imortalidade. Mas o outro ponto de igualdade. Nós temos a igualdade na origem, temos a igualdade no destino. A imortalidade. E temos em Deus o nosso ponto de semelhança. Como Deus nos criou? Os Espíritos dizem que isso é um mistério. Vemos lá a questão 78 do Livro dos Espíritos, que a origem é um mistério até para eles. Nos fala, na questão 80, que Deus jamais deixou de criar espíritos. O que nos leva então a essa inferência que a criação é eterna. Porque se Deus é eterno e Ele jamais deixou de criar espíritos, logo a criação é eterna. E aí entendemos porque o universo é infinito, para que comporte os seres eternamente criados. Vejam que organização é essa estrutura. Por isso o universo infinito. Macro infinito, micro infinito. Porque pensemos, vamos expandindo, e aí uma hora diz, agora acabou o universo. O que tem? Uma parede. E o que tem do outro lado? O universo. Não tem universo, é a parede que continua. Universo. Então não tem término. E para o micro? Da mesma forma. Tudo que é dividido, sobra. E tudo que sobra, pode ser dividido. E se pode ser dividido, terá sobra. E se tem sobra, pode ser dividido. E se pode ser dividido, tem sobra. E se tem sobra, poderá ser dividido. E aí temos um universo no micro infinito também. Vejam. Quem retratou isso muito bem foram dois filósofos de uma série filosófica chamada MIB, Homens de Preto. O filme. Mostraram o universo infinito para baixo e depois um universo infinito para cima. O microcosmo, macrocosmo e tudo infinito, porque tudo é o terreno da criação de Deus. E Deus não poderia criar nada que fosse limitado, porque Ele é ilimitado. Então por isso é que nós somos imortais, pela própria eternidade de Deus. Então esses dois pontos são os pontos de igualdade que nós temos. Aí entendemos a questão 803, que é a que inaugura o item da lei de igualdade. Quando se pergunta se todos somos iguais perante Deus. E aí sim, somos iguais. Iguais na criação, iguais na destinação. E, a partir daí, já não somos mais iguais, somos semelhantes. Porque a partir daí, é o nosso caminhar. Já não é mais a criação. Aí nós vamos à questão de número 115 do Livro dos Espíritos, que diz que Deus nos criou simples e ignorantes. Simples, nada complexo. Ignorantes, não sabemos nada.
E na questão 133, também do Livro dos Espíritos, diz justamente que por sermos criados simples e ignorantes, é que somos os senhores do nosso destino. Porque aí, cada um, no seu ritmo, vai crescendo. Vai fazendo as suas escolhas. E com a individualização da consciência, assume as responsabilidades. Então, a partir daí, a nossa igualdade perante Deus continua, mas não perante nós mesmos. Por isso nós temos o mesmo amor, mas trazido em duas formas: o amor ágape e o amor fileo. Quando Jesus chama a atenção para o cerne da lei, que diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu espírito, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, é o amor ágape. É o amor da criatura para com seu Criador. É o amor da essência. E quando fala amarás ao próximo como a ti mesmo, é o amor fileo. É o amor da correspondência. No amor ágape, somos iguais. No amor fileo, somos semelhantes. E cada um vai se edificando, vai crescendo. Todos temos numa outra igualdade a oportunidade do crescimento. Mas cada um temos a nossa atitude, que vai acelerar ou retardar o próprio crescimento. E dessa forma entendemos a questão seguinte, a 804, que vai falar justamente da diferença, desigualdade das aptidões. Deus não deu a um mais aptidão do que deu a outro. Todos fomos criados simples e ignorantes. E vamos aprendendo. E justamente pela vivência e pela experiência, vamos desenvolvendo as nossas aptidões, os nossos potenciais. Então Deus não privilegiou alguém com uma inteligência maior no exercício dela do que a outro. Deus não privilegiou ninguém com os bens materiais, a um, e a outro não. As nossas aptidões são frutos da nossa própria experiência. Por caminhos retilíneos, curvilíneos, ou mesmo espiralíneos, mas vamos desenvolvendo as nossas aptidões, as nossas potencialidades. Boas, mas não. A nossa simplicidade e o nosso aprendizado, vamos nos comprazendo nas atitudes boas ou nas más, e vamos cristalizando-nos em qualquer uma delas. E aí então entendemos que a diferença de aptidão está justamente na diferença do aprendizado, na diferença da experiência. O que foi lido aqui mais cedo pelo Hernani, pelo Borginho, quando mostra que a diferença de aptidão, Deus assim coloca espíritos em estágios evolutivos diferentes, convivendo para que um auxilie ao outro no processo de crescimento. E isso é lei de justiça, amor e caridade. Então essa diferença de aptidão explica, associada à índole, explica a desigualdade social. Porque se todos somos iguais, por que há desigualdade social? E aí pergunta-se isso aos espíritos, na sequência das perguntas. E pergunta justamente isso, se a desigualdade social não seria uma lei natural. E eles dizem, não, é obra do homem. Pelo nosso próprio egoísmo.
é obra nossa, de concentrar, tirando de alguém. Aprendizado para isso nós tivemos? Tivemos. O Cristo nos ensinou isso. Quando no Sermão do Monte ele fala da solicitude pela vida. Quando ele diz lá: não vos preocupeis com o que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas, ou necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Muitos até dizem que é um discurso alienador, que Jesus estaria dizendo para vivermos apartados das coisas do mundo. Não, ele não diz buscai unicamente o reino de Deus, ele diz buscai primeiro o reino de Deus. E não é só o reino de Deus, o reino de Deus é a sua justiça. O que nos leva à questão 922, quando vai tratar justamente da ideia da justiça. O que é a justiça? O que se entende pela justiça? O respeito do direito de cada um. E o que confere esse direito? Dizem os Espíritos: 2 elementos, calçado na lei natural e na lei humana. Dar a cada um o que é seu. E aí voltamos lá, a sua justiça, quando dizia Jesus, o reino de Deus é a sua justiça. O reino de Deus, o estado de consciência, a sua justiça, as nossas posturas, as nossas condutas, as nossas atitudes. Se estamos ou não respeitando o direito de cada um. E aí, depois disso, essas outras coisas ser-nos-iam acrescentadas. Veja, por acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dizia o Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não chegará com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de nós e precisamos buscar primeiro o reino de Deus, onde temos que buscá-lo? Dentro de nós. E como buscamos dentro de nós? Pelo estado de consciência. E aí então, em outras palavras, com a consciência tranquila, adquiriremos as coisas sem tirá-las de ninguém. Mas sem a consciência tranquila, adquiriremos as coisas tirando de outros. O que nos leva àquela definição de verdadeira propriedade, de propriedade legítima, lá também no Livro dos Espíritos. Qual a verdadeira propriedade? Aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E como fazer isso? Dentro do critério de justiça, do respeito ao direito de cada um, que nos leva a entender a desigualdade social. Na resposta que os Espíritos dão: obra do homem, na insaciedade. Muitos seguem o respeito às outras pessoas, muitos não seguem o respeito às outras pessoas, ou seja, escolha de cada um. Parte dessa semelhança, mas os resultados das escolhas. E aí entendemos a desigualdade social. Percebemos então que há pessoas na opulência e percebemos que há pessoas na miséria, causadas pelas próprias pessoas. Não é Deus que dá isso a um e isso ou não dá isso a outro. É o que nos leva à questão 814 do Livro dos Espíritos. Quando vai se perguntar justamente sobre as provas da miséria
e da riqueza, dizendo que ambas são provas. E na questão seguinte, a 815, pergunta-se então, qual das duas é a mais difícil? E os Espíritos respondem, tanto uma como a outra. Pois a miséria gera a lamentação contra a providência, e a riqueza leva aos excessos, aos abusos. Veja. E na questão seguinte, pergunta-se, a riqueza não teria também uma oportunidade de melhor auxiliar o semelhante? E os Espíritos respondem, sim, mas frequentemente é justamente isso que não fazem. Por causa de quê? Do egoísmo. De acharmos que somos únicos no mundo e que não há mais ninguém. Vejam, as desigualdades sociais em função da própria desigualdade das pessoas quanto aos seus desenvolvimentos, mas não quanto à igualdade na origem, que todos saímos de Deus. E eles analisam também, na própria lei da igualdade, a desigualdade das riquezas. E mostrando e perguntando se teríamos, se já tivemos ou teremos um dia a igualdade absoluta das riquezas. E eles dizem, não. Pois os espíritos têm aptidões diferentes. E aí perguntam, se esse não era o sonho de muitos, uma igualização das riquezas, eles dizem, sim, mas dado um tempo, teríamos novamente as desigualdades, em função das desigualdades das próprias aptidões. Então seria, não a igualização das riquezas, mas o não orgulho na sua distribuição. Como os espíritos vão dizer, que o rico não é o que mais possui, mas aquele que menos necessita. E o professor Ney Lobo, no livro Filosofia Social Espírita, ele vai dizer que a pessoa sabe lidar com a riqueza quando ela a possui e sabe dar bom uso. Sabe prescindir quando não a tem. E sabe abrir mão quando for necessário. Então diz, esse é o rico que não traz o orgulho. Tenho, dá bom uso. Não tenho, sei viver. Preciso abrir mão? Abro. Esse possui a riqueza, mas não é possuído por ela. Então consegue fazer da desigualdade das riquezas a igualdade das oportunidades. Porque essas existem. Mas para entender esse processo das desigualdades, das oportunidades, sem a ideia reencarnatória, ficaria difícil. Porque já nascemos em miséria ou já nascemos em opulência? Já nascemos com a saúde ou já nascemos com a doença? Do processo congênito da nossa própria existência. E como explicar isso na justiça de Deus sem o processo reencarnatório? Porque na verdade a cada nascimento é apenas uma continuidade. Estamos aqui chegando, retomando a história que aqui deixamos. Não na mesma consanguinidade necessariamente, mas no mesmo meio. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dissemos hoje à tarde aqui na nossa conversa. Que renascemos frequentemente no mesmo meio em que já vivemos. E aí, na linguagem filosófica daqueles dois filósofos que eu sempre cito aqui em Coromandel e em outros lugares, Renato Teixeira e Almir Sater, entendemos por que cada um compõe a sua própria história.
Porque aqui, ao nascer, eu retomo a minha história daqui e continuo com aquilo que eu deixei. Ou seja, com aquilo que eu espalhei, para que eu possa agora recolher. E aí entendemos que a desigualdade do nascimento, ora na opulência, ora na miséria, é apenas a continuidade dos resgates que precisamos fazer. E Deus com isso continua justo, dando a cada um a oportunidade de reparar as suas atitudes. É o que os Espíritos, então, lá no capítulo da Lei de Igualdade, quando pergunta-se se esses que abusam do poder serão responsabilizados, eles dizem que sim, pois em outras encarnações sentirão aquilo que eles mesmos fizeram. E aí percebemos que essas desigualdades é justamente a igualdade da própria oportunidade de resgate para nosso crescimento. Já que a reencarnação não é uma punição, como vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta em que se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação. E eles respondem, na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. E aí percebemos então que aquilo que achamos que é desigualdade nada mais é do que a própria igualdade. Cada um resgatando aquilo mesmo que necessita. Cada um colhendo aquilo mesmo que semeou. Cada um juntando aquilo mesmo que espalhou. E aí percebemos então essa lei da igualdade. Iguais em oportunidade. Quantas vezes reencarnaremos? Quantas vezes forem necessárias. Durante quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Até quando? Até que evoluamos. E cheguemos à escala 1 dos Espíritos, da questão lá 114, 113 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos puros. Dá para ter uma ideia de tempo, não dá? Para chegar lá. Ou seja, não dá para ter uma ideia de tempo. Porque é muito tempo. Então, todos teremos essa outra igualdade, que é na evolução. É o único determinismo que nós temos na lei de Deus, que evoluiremos. De uma forma ou de outra, evoluiremos. Isso é determinismo. Quanto tempo? Quanto tempo levarmos? Cristalizando nos erros, o tempo é maior. Aprendendo com os erros, o tempo é menos maior, é menor. Mas sempre é um tempo. Então essa é a ideia que os Espíritos trouxeram para a lei de igualdade. Não para nos uniformizar, mas para nos oportunizar o crescimento, para nos dar a oportunidade para o crescimento, dentro de uma igualdade de condições, condições que nós mesmos criamos. E nessa lei de justiça, amor e caridade, que os Espíritos não separam, é lei de justiça, amor e caridade, e não lei de justiça, lei de amor e lei de caridade, é uma só, pois a justiça sem amor é justiceira, então precisa do sentimento. Eles então mostram claramente que nessa lei de igualdade nós temos a aplicação da própria justiça de Deus, dando essa possibilidade e criando as condições, favoráveis e desfavoráveis, não, as condições necessárias. Até mesmo equalizando essas diferenças, para que todos possamos partir de um mesmo ponto. É o que nós chamaríamos então de uma igualdade substancial, que, mantendo as diferenças, tenta harmonizá-las para que tenhamos as mesmas condições para o crescimento. Vocês já viram
uma corrida de 400 metros aí nas Olimpíadas, nos mundiais de atletismo, já perceberam que quando a gente olha o ponto de partida, porque a raia ela é oval, quando nós olhamos o ponto de partida, dá a impressão que tem alguém na frente de alguém, não tem isso? Quando eles vão partir, tem um aqui, outro ali, mas eles não partem de uma linha reta, eles partem da curva. E para que tenham as mesmas oportunidades, ou seja, corram o mesmo tanto, alguém parte na frente, o outro na frente, o outro na frente, justamente porque estão na curva. Porque aquele que está na raia de dentro vai correr menos espaço. Aquele que está na raia de fora vai correr mais espaço. Então, para que sejam iguais as oportunidades, substancialmente, eles são colocados de forma diferente. E quando eles saem na correria, se todos estiverem na mesma velocidade, quando chegarem na reta, todos estarão na mesma linha. Ou seja, as oportunidades são dadas para que fiquemos em condições semelhantes, para que só as nossas aptidões sejam as diferenças. Isso é o que chamamos da igualdade substancial. Tratar igualmente, numa forma aristotélica, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da própria desigualdade. É o que entendia Aristóteles como sendo a justiça. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, nos limites das igualdades e das próprias desigualdades. E assim, somos tratados na própria lei natural. Então, quando aqui tentamos fazer no mundo, fazemos por semelhança da própria justiça de Deus, que é substancial. Não é formal. Não é absoluta. E numa linguagem mais dos evangelhos, é isso que eles chamam, os evangelhos, de misericórdia de Deus. É isso que o samaritano colocou em si, a íntima compaixão. Não só uma compaixão, a íntima compaixão. É isso que fez com que Jesus olhasse as pessoas na morte de Lázaro e chorasse. Pensemos essa passagem. Vamos considerar por dois prismas. O prisma que nós trabalhamos, a ideia espírita, que Lázaro não morreu. Porque Jesus havia dito isso, Lázaro dorme. Então ali, ele apenas, não no sentido pejorativo, ele acorda Lázaro. Dentro desse prisma, por que Jesus choraria? Se ele sabia que Lázaro não havia morrido. Não tinha por que ele chorar. Agora vamos olhar o outro prisma, que não é o ideário kardeciano, espírita até. Consideremos que Lázaro tivesse morrido e Jesus pudesse ressuscitá-lo, revogando uma lei que ele não faria. Mas pensemos, vamos só considerar, por abstração. Se Jesus sabia que podia ressuscitá-lo, por que Jesus choraria? Então, tanto faz, de um jeito ou de outro, não tinha motivo para ele chorar. Mas ele chorou. Chorou por quê? Pela íntima compaixão, pela dor e o desamparo das outras pessoas. Como se tivesse a olhar e a dizer, se vocês enxergassem o que eu enxergo, não estariam no desamparo. E ele chora pelo choro do outro. Ele igualiza. A que devo comparar a essa geração que me ouve? A crianças nas praças, dizia ele. O que fez com que Paulo de Tarso pudesse dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mesmo não estando eu na alegria dele e na tristeza dele, mas alegro-me com ele, entristeço-me com a tristeza dele. Veja. Fazer de igual pelo respeito da própria igualdade da origem. Como ele dizia lá aos Coríntios, fiz-me de mal
para ganhar os maus. Fiz-me de sem lei, estando sob a lei de Deus, para ganhar os sem lei. Fiz-me de não judeu para ganhar os não judeus. Fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Ou seja, me igualizo naquilo que eles conseguem entender, para que eles possam entender outras coisas depois. Isso é respeito, isso é consideração. Na diferença, fazer-se semelhante. Ou fazer-se na própria igualdade. Esse é o conceito. E isso nos propicia o auxílio mútuo, a caridade efetiva, para que possamos crescer. Porque assim veremos que as desigualdades não nos fazem diferentes. E que precisamos, nessas desigualdades, suprir um ao outro naquilo que falta na própria aptidão. E aí, um auxiliando o outro, vamos crescendo. Isso propicia o exercício da caridade. Não no sentido do melhor auxiliando o pior, no sentido do que possui auxiliando o que não possui. E aquele que não possui, aquilo que eu auxilio, mas possui o que eu não tenho, me auxilia naquilo que eu não tenho. E aí formamos a teia da caridade que nos faz crescer. E o roteiro disso tudo é o desenvolvimento das nossas virtudes. Aprender a desenvolver as virtudes, os potenciais melhores. Saindo da roda do erro e indo para o crescimento via o desenvolvimento das virtudes. Compreendendo que nem todos estaremos no mesmo estágio, mas todos chegaremos ao mesmo fim. Dessa forma entenderemos as diferenças de percepções, de concepções, as idiosincrasias, as diferenças de reação entre pessoas. Compreenderemos a diferença das próprias religiões, que têm um ponto de convergência, mas fitam nos pontos de divergência. O ponto de convergência é Deus, as divergências, as interpretações sobre Deus. Mas, como nessa mensagem que está aí do Caligares, isso acorda. E vamos perceber que a convergência é maior, porque é Deus. E aí todos nós, em caminhos diferentes, iremos a um só caminho, o que nos conduz ao próprio Criador, à evolução. E por que em caminhos diferentes? Porque estamos em estágios diferentes, evolutivos, não necessariamente de buscas. Qual a melhor religião que eu tenho? Aquela que responde às minhas dúvidas. Então depende das buscas. Não é uma questão só evolutiva no sentido moral. É o que eu estou perguntando. A resposta me vem, ali eu fico. Faço outra pergunta, não me vem a resposta. Me vem outra resposta de outro, ali eu vou ficar, porque ali foi atendendo às minhas dúvidas. E todas elas com o mesmo propósito. A formação de homens de bem. Como dizia Dalai Lama. A melhor é aquela que forma homens de bem. E esse é o propósito. Mesmo que por caminhos diferentes, interpretativos diferentes. Mas numa igualdade, indo ao Criador. Buscando a Deus. E nessa busca, desenvolvendo as virtudes e percebendo que todas as virtudes têm os seus momentos e têm a forma de atingi-las. E isso nos traz Jesus. Quando no Sermão do Monte nos apresenta as bem-aventuranças, mostrando-nas como degraus para atingir virtudes. Ele nos apresenta 9 bem-aventuranças.
7 são virtudes desenvolvidas. 2 são alertas de perseguição. As 2 últimas, a 8ª e a 9ª. Da 1ª à 7ª é uma escala de valores a nos dizer como, nas diferenças, encontrarmos um caminho para que todos desenvolvamos os aspectos virtuosos. E ele dá o indicativo de qual é o primeiro passo, qual o primeiro degrau na escala virtuosa da evolução. Quando ele nos fala da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, os humildes, pois deles é o reino dos céus. A humildade não é a maior das virtudes, a última delas. É a primeira das virtudes. Ou seja, por isso ela é a mais necessária, porque sem ela não chegamos às outras. Sem a humildade nunca abrimos-nos para o aprendizado, porque sempre teremos a arrogância e a opulência. Sem a humildade nós não nos abriríamos como aprendizes da existência. Por isso foi a primeira bem-aventurança. Como se nos dissesse, sem essa não adianta nem falar das outras, porque aquele que não é humilde não entende a própria existência. E uma vez desenvolvendo a humildade, ele nos apresenta o segundo degrau, a segunda virtude. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas como o choro é virtude? Não, não é o choro que é a virtude. A virtude está na humildade para entender o sofrimento. Porque aquele que não é humilde não entende o sofrimento. Lamenta-se como vítima e acusa Deus como algoz. Mas sendo humilde, ele busca a causa do seu sofrimento. E aprende a lidar com as adversidades. Sem transferir a responsabilidade para outros, nem tampouco para Deus. Mas assumindo ele mesmo as responsabilidades dos seus próprios atos, pelos seus próprios atos. E para isso é preciso ser humilde e dar valor ao sofrimento. Como nos conta a parábola hindu, que Brahma reuniu todos os rios para uma conversa. E nessa reunião ele adverte, ele chama a atenção do Ganges, questionando a Ganges por que suas águas se avolumam e derrubam os carvalhos que eu plantei, e não derruba os arbustos que nasceram por si. E o Ganges responde para Brahma: pois seus carvalhos querem ser mais fortes do que eu, e eu avolumo as águas, para derrubá-los, para dizer que sempre há uma força maior. Mas os arbustos, quando minhas águas se avolumam, eles deitam. Minhas águas passam e eles se levantam. E aí nós entendemos a frase de Paulo aos Romanos: não resistais ao mal. Veja, a humildade é para se curvar, para perceber que o sofrimento tem origem. E aí esse choro não é lamentação, é apenas o sentimento reparador para o crescimento. E sem humildade nunca entenderemos isso. Mas por que essa no segundo degrau? Para que desenvolvamos a terceira virtude. Bem-aventurados os pacíficos. Em outras traduções, os mansos, porque herdarão a terra. Sem a humildade e sem entender o valor do sofrimento, como ter a mansuetude? Como saber lidar? Ser pacífico para com as pessoas, as ações alheias, justamente por saber as consequências dessas próprias ações. Por passar o próprio sofrimento advindo das atitudes, é que não queremos que os outros passem por sofrimento. Então não queremos que cometam as mesmas atitudes. E aí somos pacíficos. Sem humildade, sem o valor, sem saber o valor de um sofrimento, não temos
a mansuetude. E aí, nesse terceiro degrau, sendo humilde, sabendo o valor do sofrimento, ou seja, tendo a resignação e tendo a mansuetude, sendo pacífico, entenderemos o que é a quarta virtude. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Como ser justo sem ser pacífico, sem ser resignado e sem ser humilde? Porque senão seremos apenas implacáveis, seremos justiceiros, e isso é vingança. Então a justiça não surge senão depois da humildade, da resignação, da mansuetude. E aí a justiça se torna justa, amorosamente justa. E sendo justo, pacífico, resignado e humilde, chegamos à quinta virtude. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Como ser misericordioso? Como dar aquilo que não tem? E como atingir a misericórdia? Senão sendo humilde, resignado, manso e justo. Porque senão eu serei tendencioso, interesseiro, nas bondades para com os outros. Mas sendo justo, não. E sendo misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde, eu chego a uma outra virtude, a sexta virtude, a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Como ter a pureza sem a misericórdia? Sem o senso de justiça, sem a mansuetude, sem a resignação, sem a humildade. Porque senão seremos ingênuos, mas não puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vejam como as recompensas vão intensificando das bem-aventuranças. Humilde deles é o reino dos céus, o resignado, os que choram serão consolados, os pacíficos herdarão a terra, os que têm sede e fome de justiça serão saciados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, e os puros de coração verão a Deus. E como ver a Deus? Como ver Deus? Aí voltamos ao raciocínio que nós começamos a conversa. Não somos nós a expressão de Deus? Onde veremos Deus? Expresso em cada pessoa. Mas quando conseguiremos ver Deus expresso em cada pessoa? Quando tivermos puros o coração. Porque os olhos são as candeias da alma, do corpo. Dissemos isso de manhã. Os meus olhos captam aquilo que eu trago. E é forte isso. Vocês conhecem a prece de Cáritas, não conhecem? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem no final dela, porque ela é decorada, né? Finalzinho. Fazei de nós o quê? Um espelho. Fazei das nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem é o espelho? Fazei das nossas almas. Quem é o espelho? Nós. E qual imagem refletirá nesse espelho? A vossa divina imagem. De quem? De Deus. E quem conseguirá ver nesse espelho que somos nós a imagem de Deus refletida? O puro de coração. Porque senão ele verá só a pessoa e não a expressão de Deus. Veja que profundidade essa prece de Cáritas, como ela está amarradinha com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E sobre isso que Jesus fala. Conta a parábola, que aparentemente não é uma parábola, mas é porque ele fala de uma forma muito sutil. Ele diz: e o Senhor chamará os teus servos e dirá: estive nu
vestiste-me. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava preso, foste me ver. Era estrangeiro, me abrigaste. Estava doente, me visitaste. E os servos dirão: Senhor, quando nós... E aí repete tudo isso. Quando nós te vimos assim, e assim te fizemos. E os servos, e o Senhor responderá: todas as vezes que fizeste ou fizeres a um dos meus, é a mim que o faz. Ou seja, todas as vezes que no fíleo do amor eu amar o semelhante, no ágape do amor eu amarei a Deus. Todas as vezes que eu conseguir perceber a imagem de Deus nas próprias pessoas. E só vou conseguir isso quando? Quando chegar na sexta bem-aventurança. Quando for puro o meu coração. E ainda estamos antes do primeiro degrau, que é da humildade. Não demos nem o passo nela e já estamos querendo ver Deus expresso em todo mundo. Não temos a pureza do coração. E uma vez atingindo a pureza de coração, chegamos à sétima bem-aventurança, que tem uma semelhança muito grande com a terceira bem-aventurança. Recordando, bem-aventurados os pacíficos, os mansos. E o que é a sétima bem-aventurança? Depois de puro coração, depois de misericordioso, de justo, de pacífico, de resignado, de humilde. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Puros verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Qual é a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os pacíficos. O que é a sétima bem-aventurança? Bem-aventurados os pacificadores. Vejam, ser pacífico e ser pacificador são as mesmas coisas? Não. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é promover o bem. Por isso, uma está no terceiro degrau, a outra está no sétimo. Não se pode pacificar se não se for pacífico. Porque não se dá a paz que não tem. Não se pode ter atitude de paz se antes não se tem a paz. Uma lá na terceira, outra lá na sétima. Veja que danado desse Jesus. Porque Jesus não jogava palavras. Todas as suas falas tinham um porquê. Porque ele era o mestre por excelência. Tudo era ensino. E chegando nessa sétima bem-aventurança, ou seja, por cima da carne seca. Ou seja, no ápice da pirâmide, é que vem as bem-aventuranças de perseguição. Ou seja, para ser perseguido em nome de Jesus tem que ser bom demais. E a gente acha que está sendo perseguido por causa dele. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a oitava bem-aventurança. Qual justiça? Aquela desenvolvida lá da quarta bem-aventurança. Bem-aventurados, a nona, sois vós, quando vos perseguires e vos injuriarem, e por causa do meu nome disserem calúnias contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Pois assim fizeram com os profetas. Veja, para ser perseguido pelo nome do Cristo, tem que ser bom demais. Senão nem isso vai ser. Todos nós temos essa igualdade de oportunidade de subir esses degraus da evolução, das virtudes. Mas cada um subirá na velocidade que quiser, no tempo que quiser. Mas todos chegaremos a sermos pacificadores. Porque essa é a igualdade, as condições. E onde estão as desigualdades? Onde estão as desigualdades? Nas atitudes.
E as atitudes são de Deus ou são nossas? São nossas. Então a lei de igualdade é incólume. E as desigualdades nós mesmos criamos. Essa é a ideia exarada no Livro dos Espíritos como lei de igualdade. Quem de nós não podemos ser bem-aventurados? E quem de nós é bem-aventurado? Aqueles que se lançaram para o caminho do crescimento. Que talvez sejam poucos. Jesus, como ele a si mesmo se chamava? Filho de Deus. Porque ele era pacificador. Por isso ele se chamava o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo ele se chamava de o Filho do Homem. E o que é o Filho do Homem? O Filho de si mesmo. O resultado da sua própria evolução. E ele chegou a esse ápice da evolução. Para poder se chamar Filho de Deus. Porque ele era pacificador. Antes mostrava a humildade e assim ia até pacificar. E é a ele que nós temos como nosso guia e modelo. Nisso também uma igualdade. Todos temos em Jesus o nosso guia e modelo. O tipo perfeito. Tivemos vários tipos orientadores. Mas quando se perguntou qual é o tipo perfeito que Deus serviu ao homem, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade, eles responderam: Jesus. E como não nos tranquilizarmos e nos sentirmos seguros para as nossas caminhadas evolutivas, tendo Jesus como o nosso guia, o nosso modelo? Lembrando do que ele nos dizia: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ou seja, ninguém de nós é desconhecido de Jesus. Não vos deixareis órfãos. Estarei convosco até a consumação dos vossos dias. Por que temeis? Não estou aqui convosco? Essa passagem é um espetáculo. Quando na tempestade acalmada, Jesus dormindo no barco, os discípulos com medo de morrer, naufragando no vento e na chuva. E ele é acordado, e quando lhe acordam, dizem assim de uma forma muito serena: Senhor, nós vamos morrer. Olha que boa forma de ser acordado. Senhor, nós vamos morrer. Ele fala: por que temeis? Não estou eu aqui convosco? Veja, uma frase dessa é para que nós nos tranquilizemos ante os mares tempestuosos da própria vida que vivemos, das escolhas que fazemos. E ele dizendo: por que temeis? Não estou aqui convosco? Então essa figura, que não é histórica, é sentimental, é o modelo que nós temos para tentarmos nele buscar a convergência na nossa igualdade evolutiva. Seguindo a sua história? Não. Seguindo os seus exemplos, seguindo as suas palavras. Palavras profundas, como diz Pedro. Quando Jesus diz a ele: é necessário que eu vá. E Pedro diz: Senhor, sem ti, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Veja. Sem ti, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E é a mesma coisa que nós dizemos hoje. Sem ti, ó Cristo, para onde iremos? Debandaremos. Então por isso ele é o nosso guia. E esse ponto de convergência auxilia-nos nessas desigualdades de atitudes, para que valorizemos a igualdade de oportunidade.
E assim então, daremos um valor muito maior à nossa vida. Sentiremos-nos bem na nossa vida. Quereremos vivê-la intensamente e daremos esse valor dessa abundância chamada vida. Como Cristo nos disse: meu Pai vos deu a vida e vô-la deu em abundância. E muitas vezes nós desperdiçamos as nossas oportunidades. Então nós aprenderemos a valorizar mais a vida. E aprendendo a valorizá-la, nós gostaremos de vivê-la. Porque a melhor vida do mundo é a minha, é a de vocês. Pois só eu posso viver a minha vida, só vocês a vida de vocês. Só por isso ela já é a melhor vida do mundo. E foi nos dada por Deus, o Senhor da vida, que nunca vai nos tirá-la, porque nunca morreremos na imortalidade do Espírito que somos. E refletiremos esse agradecimento dessa oportunidade de viver, dessa criação que Deus nos deu, na própria vida, com a felicidade que a lei de Deus na nossa consciência nos confere. E poderemos dar um valor e sentirmos-nos valorizados ao nos falar: somos criaturas de Deus. Sobre o valor da vida, uma vez eu recebi uma mensagem por internet. Fato eu creio que não é. Ou seja, eu já até disse isso outra vez, o fato eu tenho certeza que não ocorreu, quase certeza. Mas a história é verdadeira. O que está escrito não aconteceu, mas o fato lá é verdadeiro. Me mandaram um texto dizendo assim, que um homem possuía um sítio e queria vender esse sítio. E ele, andando pela rua, se encontrou com o poeta Olavo Bilac e disse: poeta, eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem. Será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? E o poeta pegou um papel e escreveu: vende-se encantadora propriedade onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado um bom tempo, o poeta se encontra com o homem e pergunta: e aí, vendeu o sítio? E ele respondeu: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim, muitas vezes, é o valor que damos à nossa vida. Depois que lemos o anúncio da nossa vida, é que entendemos o valor que nós temos. O valor da vida. Dada por esse ser, que eu aprendi outro dia, faz um tempo, lá em São Roque de Minas, lá onde nasce o São Francisco. Um atributo de Deus, que eu não sabia que ele existia, e que não está no livro dos Espíritos, nos atributos da divindade. Falando sobre Deus e atributos, a pessoa diz, o Senhor disse: o senhor esqueceu de uma qualidade de Deus, de um atributo. Imutável, né? Não esqueci. Esqueceu, imutável, soberanamente justo e bom. Não esqueci. Esqueceu. E qual atributo? De qual atributo eu me esqueci? E ele disse. E aí do centro você olha, você vê lá a Serra da Canastra, vê uma cachoeira de um rio muito bonito, que não é o São Francisco. E aí ele disse: Deus é farturento. E o danado é que ele está certo. Porque Deus dá tudo em abundância. Deus é farturento. E a partir daí passou a ser o 7º atributo da divindade. Deus é farturento. E por quê? Perder essa fartura
desvalorizando a nossa oportunidade evolutiva, desvalorizando a vida. Então vivamos-la na fartura de Deus, vivamos a vida, tratemo-nos com justiça, sejamos amorosos e que façamos das nossas diferenças um ponto de semelhança para crescermos juntos e lá no futuro da evolução sermos iguais nos destinos de espíritos evoluídos. Agradeço a paciência de vocês, agradeço mais uma vez o convite, peço desculpas pelo cansaço do dia todo causado a vocês pelas nossas conversas e, como sempre digo, na minha mineirice, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pela presença, Deus lhes pague pela cordialidade, pelo carinho. E Deus nos abençoe, a todos nós e às nossas famílias, a quem tanto amamos. Muito obrigado. Esta foi, portanto, a palestra do expositor Simão Pedro, aqui na cidade de Coromandel, encerrando a sua participação na segunda jornada espírita desta cidade. Ele acabou de abordar o tema, a lei da igualdade. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.